Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a se colocar de pé neste momento. Glória a Deus. Você não veio aqui hoje por acaso. O Senhor quer falar contigo. O Senhor já está falando. E aquilo que o Senhor manda falar, a gente não pode deixar para depois. Gênesis 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. Glória ao nome do Senhor. Gênesis 3, do versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto. Comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Santo Deus, poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Pai querido, fala nesta noite a Tua igreja, Senhor. A palavra é Tua, a casa é Tua, Senhor. E eis aqui, Senhor, a Tua serva, ó Deus. Em nome de Jesus, não permita que eu venha falar nada de mim, mas somente aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Já deixa aberta lá em Lucas 1, versículo 38. Lucas 1, 38. O tema da palavra desta noite é mulheres vivendo o verdadeiro empoderamento. Quem aqui já ouviu falar de empoderamento? Alguém já ouviu falar de empoderamento, empoderamento feminino? Pouca gente já ouviu falar de empoderamento, uma palavra que está sendo muito usada atualmente. Está se falando muito isso aí hoje em dia, empoderamento. E a definição de empoderamento é a seguinte: que se empoderou, que obteve o poder que procurava ou se tornou ainda mais poderoso, que passou a ter o domínio da sua própria vida. E o mundo tem pregado o empoderamento feminino. As mulheres têm ocupado posições elevadas, as mulheres têm conquistado, as mulheres têm estudado, as mulheres têm feito carreiras, têm conquistado. E eu não vim aqui, irmãos, para falar que isso é errado, não. Eu trabalho fora também. Não estou vindo falar que a mulher trabalha fora, a mulher tem uma carreira, a mulher estudar é errado, não. Mas o que tem me chamado a atenção hoje é que as mulheres, muitas mulheres, têm começado a conquistar, têm começado a realizar sonhos, têm começado a fazer coisas que têm vontade de fazer, têm começado a ocupar posições. E aí, quando essas coisas novas entram na vida delas, elas começam a esquecer o principal. Elas começam a esquecer de Deus, elas começam a esquecer da família. Elas começam a deixar de lado aquilo que realmente importa. Começam a viver coisas que não são para estar vivendo. Começam a querer viver em tempos errados, a tomar atitudes erradas, coisas que não provêm de Deus. E muitos casamentos têm acabado, muitas famílias têm sido destruídas em nome desse empoderamento que o mundo prega. E o Senhor tem nos direcionado a falar hoje sobre o verdadeiro empoderamento. O empoderamento de Deus, o empoderamento que Deus dá. As nossas conquistas não podem nos afastar de Deus. Podemos conquistar sim, podemos realizar sim, mas as nossas conquistas não podem nos afastar de Deus. As nossas conquistas não podem nos afastar da família. As nossas conquistas não podem nos afastar da comunhão. As nossas conquistas não podem nos afastar do propósito que Deus tem para nossas vidas. E é isso que é errado, quando a gente acha que está conquistando, mas está perdendo o que realmente importa.
Nessa noite, o Espírito Santo tem nos direcionado a falar sobre verdadeiro empoderamento. E chegou o momento que você estava esperando, você pode abrir o seu envelope agora. Glória ao nome do Senhor, né? As mulheres aqui hoje controlaram a ansiedade, né? Só tem mulher aqui paciente, obediente. Pode abrir o seu envelope. Olha para o conteúdo do envelope agora. O que você vê? Já escutei alguém falar que é bonito, né? Lindo, né? Isso aí. Agora você vai olhar e vai fazer 2 elogios. 2 elogios. Não estou pedindo para você olhar para a irmã que está do seu lado. Olha para essa mulher linda que está na tua frente. Faz 2 elogios, rapidinho, que o tempo corre. 2 elogios. Conseguiu? Glória a Deus. Agora você vai pensar lá em Provérbios 31, na mulher virtuosa. E vai pensar assim, poxa, essa mulher virtuosa tem isso aqui que eu não tenho, eu gostaria de ter. E aí você vai se fazer 2 elogios proféticos nessa hora. 2 coisas ali que a mulher virtuosa tem e que você gostaria de ter e você ainda não alcançou. Em nome de Jesus, 2 elogios proféticos aí. Agora você prestou atenção que existem partes que o espelho não vê? É um espelho, para quem está em casa que não sabe o que tinha dentro do envelope. É um espelho pequeno. E esse espelho pequeno, você não se enxerga inteira. Se esse espelho fosse grandão, ocupasse isso aqui, ainda assim você não ia se enxergar inteira. Você só ia enxergar um ângulo. Se o espelho fosse 360, a nossa visão limitada não ia nos permitir enxergar inteira. E eu não estou falando só de enxergar por dentro os órgãos, não, porque os órgãos hoje em dia têm exames aí que veem de tudo. Eu estou falando daquilo que nenhum exame consegue ver. Eu estou falando daquilo que nenhum espelho consegue ver. Eu estou falando de coisas que só o Criador sabe a teu respeito e ao meu respeito. Aquilo que só quem te fez consegue enxergar. É isso que importa. É isso que realmente importa. E Deus deu um empoderamento a Eva. Deus criou ali o ser humano e Ele deu um empoderamento a Eva lá no Éden. Um empoderamento que gerava vida, gerava resultados positivos. Era para gerar vida e era para sujeitar os animais, era para sujeitar as coisas. E Eva, ela trocou o empoderamento que Deus deu de geração de vida, de dominar sobre determinadas coisas. E ela começou a achar que ela sabia o que era bom para ela. Começou a achar que ela queria mais, que ela podia mais. Ela começou a dar ouvidos à serpente. E aí, em vez de aceitar o empoderamento, de pegar o empoderamento que Deus deu, porque Deus sabe o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Aí o que ela fez? Ela quis o que ela achava da sua própria cabeça, da cabeça da serpente. Deus já tinha dado a ela tudo o que ela precisava. E Deus não tinha dado a ela aquilo que não era para ela ter, porque Deus é soberano. E aí tem coisas que Deus te deu, que Ele sabe onde é que você vai chegar com aquilo ali. Tem coisas que Deus não te deu, porque não é para você ter. E é Ele quem sabe, porque Ele te enxerga lá no profundo da tua alma. Ele sabe o que você é capaz de fazer sem Ele. E Ele sabe onde você é capaz de chegar com Ele. Ele sabe de todas as coisas. E eu fico imaginando, Eva, sem ter ali, ela queria sagacidade, ela queria esperteza, ela queria mais sabedoria. Sem aquilo ali, ela já errou. Imagina se ela soubesse mais, se ela tivesse mais poder nas mãos dela. Eva já errou, irmãos, antes de comer a fruta. Eva errou no momento em que ela deu papo para a serpente. No momento em que ela deu confiança para a serpente, ela já começou a errar ali. Presta atenção que era para ela dominar sobre os animais. E o que ela fez? Ela se deixou dominar pela conversa da serpente. Quantas coisas nós devemos dominar na nossa vida? Quantas coisas nós devemos tomar posse do empoderamento que Deus deu e dominar na nossa vida? E nós estamos deixando que essas coisas nos dominem. Porque queremos empoderamento que não é nosso, que não é o que Deus está nos dando. Empoderamento que não chega a lugar nenhum. Quantas coisas fomos criadas para gerar vida, criadas para dominar sobre determinadas coisas. Não podemos permitir que essas coisas nos dominem. Não podemos olhar para certas coisas e falar assim, foi mais forte que eu não aguentei, não consegui. Eva abriu espaço na mente dela para a serpente entrar. Que tipo de coisa nós temos dado espaço para entrar na nossa mente? Que tipo de serpente nós temos conversado? Que tipo de coisa nós temos deixado dominar a nossa mente?
Sabe o que acontece, irmãos? O inimigo trabalha no desequilíbrio. Ele pega aquilo que Deus fez e ele tenta jogar para um extremo ou para o outro. Então ele pega homens, ele pega mulheres, ou ele coloca uma soberba desacerbada, que a pessoa começa a achar que pode tudo, que é tudo, que faz tudo, que não precisa de Deus, não precisa do amigo, não precisa do irmão, não precisa de ninguém. Ou ele pega a pessoa e joga lá embaixo e fala: você não é ninguém, você não é nada, você não pode, você não faz. E deixa para lá, você não vai conseguir não. É isso que ele faz, ele desequilibra. Ele tira o equilíbrio. Aquilo que o nosso Deus fez perfeito, quando a gente começa a deixar a serpente dominar, quando a gente começa a deixar a serpente falar demais na nossa mente, a gente começa a entrar num desequilíbrio. A gente começa a entrar num desequilíbrio. E esse desequilíbrio a gente não pode permitir na nossa vida. Soberba demais, achar que a gente pode tudo, achar que a gente sabe tudo. Ou então ficar pensando que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, que não adianta tentar, que não adianta, que não vai conseguir. Em nome de Jesus, hoje, Deus te trouxe aqui para te dar um equilíbrio na sua mente, em nome de Jesus. Nós olhamos para o espelho agora e cada uma de nós enxergou algo. Cada uma de nós enxergou uma particularidade. Cada uma de nós enxergou algo diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos pessoas diferentes. O espelho, irmãos, não diz quem eu sou. O espelho traz uma imagem construída de nós mesmos que nós criamos. O espelho traz uma imagem construída que às vezes a mídia cria, mas o espelho, ele não pode dizer quem sou. Você sabe quem é que diz quem você é? É a palavra. Então muitas vezes a gente perde tempo na frente do espelho. Muitas vezes a gente perde tempo na frente da televisão. A gente perde tempo na frente do celular. A gente perde tempo na rede social. A gente perde tempo olhando para isso e para aquilo. E isso tudo começa a encher a nossa mente, falando que somos isso, que somos aquilo outro. Quando quem pode dizer quem somos é a palavra do Senhor. É a palavra quem diz quem eu sou. É a palavra quem sabe quem eu sou. Em nome de Jesus, olha para a palavra. É a palavra que diz quem você é. O empoderamento do mundo diz que a mulher precisa passar a ter domínio sobre a própria vida e que a mulher é dona da própria vida. E isso é um grande erro. Nós não podemos ter domínio sobre a nossa vida porque nós somos falhas. Nós somos seres falhos. Nós não somos donas da nossa própria vida, não. Dono da nossa própria vida é aquele que nos comprou com alto preço, com preço de sangue lá na cruz do Calvário. É Ele sim que tem que ter domínio sobre a nossa vida. É Ele sim que tem que ser o dono da nossa vida. Enquanto nós estivermos vivendo esse empoderamento falso aí, isso que o mundo prega, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos viver de engano em engano. Vamos viver ouvindo serpente na nossa vida. Existe uma filosofia que o mundo prega. Existe uma filosofia que as redes sociais pregam. E até em desenhos infantis, em personagens infantis, essa filosofia está sendo colocada. Você pode ser o que você quiser. Isso é um grande erro, irmãos. Nós somos falhos, nós erramos. Nós não sabemos de nada. Quantas coisas você achou que serviam para a tua vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Quantas coisas você achou que serviam para a tua vida ontem? E hoje você já sabe que não serve mais, porque você estava enganada, porque você é falho. Eu não posso ser o que eu quiser, não, isso é mentira. Você não pode ser o que você quiser, não, isso é mentira. Nós precisamos ser aquilo que o nosso Criador determinou para que nós sejamos. Isso sim é que nós podemos ser, em nome de Jesus. Vamos parar de seguir padrões mundanos, modelos antibíblicos, coisas que trazem contrário à palavra, coisas que falam diferente do que a palavra diz ao nosso respeito, coisas que falam que nós precisamos ser, coisas que a palavra diz que não. Precisamos parar de seguir esses padrões, porque a palavra de Deus é o padrão da nossa vida. A palavra de Deus é o padrão que nós devemos seguir. Tem exemplo aqui, tem padrão aqui, tem falando claramente aqui. Não precisamos ficar seguindo padrão de mundo, padrão de internet, padrão de nada disso não. As redes sociais, irmãos, precisam servir ao nosso favor. A mídia, a grande mídia, precisa servir ao nosso favor. É a questão do domínio. A mídia não pode dominar. Aquilo que tem na rede social não pode dominar. Quantas vidas têm sido abençoadas nessa noite, em tantas noites, por igrejas que têm o culto online, é a mídia abençoando. Quantas vidas estão sendo abençoadas através de grupos de WhatsApp ou de outras redes sociais, é a mídia abençoando.
Mas quantas vidas estão se deixando dominar por essas coisas e se deixando padronizar por essas coisas? Precisamos parar de fazer as coisas do nosso jeito. Precisamos deixar aquele que sabe de todas as coisas guiar a nossa vida e fazer as coisas do jeito dele. Ele sabe o que ele dá para cada uma. Aquilo que você pensava que era uma conquista e você não conseguiu, já aconteceu comigo. Tinha coisa que eu pensava assim, quando eu conseguir isso aqui, olha, vai ser muito bom, vai ser uma bênção. E não conseguia nunca. E aí depois até apareceu quando eu não precisava. E o Senhor, anos mais tarde, ministrou ao meu coração. Por que que Ele não me deu aquilo ali? Porque Ele tinha algo maior, Ele tinha algo melhor. E é assim na vida de cada uma de nós. Muitas vezes olhamos para algo e falamos assim, isso aqui que eu quero, isso aqui vai resolver meu problema. Quando eu conseguir isso aqui vai ficar tudo bem. E não, o Senhor tem algo mais para a nossa vida. O Senhor tem planos maiores para a nossa vida. O Senhor tem coisas maiores para a nossa vida. E é Ele quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. É Ele quem sabe. É Ele quem sabe. Olha o que aconteceu. Eva quis buscar poder onde não tinha. E esqueceu o poder que Deus tinha dado a ela. Eva recebeu o poder de gerar vida. Eva recebeu a ordem de gerar vida, juntamente com seu esposo Adão. E o que ela fez? Quando ela buscou um poder que não era para ela, quando ela buscou algo que a serpente ofereceu, Deus ofereceu para ela, Deus deu a ela o poder de gerar vida. Ela foi buscar algo que a serpente estava oferecendo. O que ela conseguiu para a casa dela? Ela conseguiu a morte, ela conseguiu o contrário. Um filho matou o outro, então ela perdeu um filho assassinado, o filho estava morto, e o outro filho era um assassino foragido, porque teve que ir embora. Perdeu 2 filhos. Porque buscou o seu próprio empoderamento, porque buscou o que achou que tinha que ter. E é isso que acontece nas nossas vidas quando buscamos coisa que a serpente oferece, quando buscamos desobedecer ao Senhor, quando buscamos fazer diferente do que o Senhor nos mandou. É isso que fazemos para a nossa casa, para a nossa vida, para toda uma sociedade. Geramos morte em vez de gerar vida. Ei, mulher, Deus te separou para gerar vida. Deus te separou para gerar vida. Deus te separou para gerar vida. Produz vida onde você passar. Você tem o poder de gerar vida onde você passar, porque o Espírito de Deus está em você. Em nome de Jesus, não permita que a conversa da serpente te faça atrair morte, gerar morte, não. A palavra de Deus está repleta de mulheres empoderadas. Repleta. Débora, já ouviu falar de Débora? Aqui na igreja tem várias Déboras, né? Glória a Deus por isso. Débora já era braba porque era a única juíza. Um tempo que mulheres eram relegadas a segundo plano, no tempo que juízes eram só os homens, ela já era juíza. Débora foi entregar um recado de Deus para Baraque, e ele falou assim, ela falou que Deus ia entregar nas mãos deles, inimigos. Ele falou assim, eu só vou se você for. Referência. Que referência nós temos sido? Será que alguém pode olhar para nós e falar assim, só vou se ela for? Será que alguém pode olhar para nós como referência? Será que alguém pode olhar para nós como alguém indispensável? Será que alguém pode olhar para nós e falar assim, fica difícil sem aquela ali, hein? Será que tem Déboras aqui nessa noite? Débora, mulher guerreira, pronta para a batalha, é o tema do nosso congresso. Tem mulheres guerreiras aqui prontas para a batalha? Tem mulher pronta para a batalha aqui? Tem Débora aqui nessa noite? Mulher empoderada, brava. Só vou se ela for. E ela foi. Não ficou com medo, não. Será que temos sido referência na vida de alguém? Será que alguém quando fala assim, olha, tu entrou numa guerra, e alguém fala assim, vou chamar a fulana para ir comigo. Ih, apareceu uma guerra, vou chamar a Eliana para ir comigo. Apareceu uma guerra, vou chamar a Vanusa para ir comigo. Apareceu uma guerra, de quem que você lembra? Qual é a mulher que você lembra? Será que nós temos sido lembradas no momento em que as guerras aparecem? Ah, eu vou, mas ela vai comigo. Débora era uma mulher empoderada. Abigail, irmãos. Abigail, 1 Samuel 25 fala a história de Abigail. E o interessante é que a Bíblia descreve Abigail como bonita e inteligente. E assim, na minha versão, ele diz ainda que ela era muito bonita e inteligente.
E aí, sabe o que eu me lembro? Que o empoderamento do mundo, ele prega o culto ao corpo. Ele começa a querer exibir o corpo das mulheres, querer colocar o corpo das mulheres como objeto. Ele começa a querer valorizar corpo para lá, corpo para cá. Só que o empoderamento verdadeiro, o empoderamento que vem de Deus, ele valoriza o espírito, o direcionamento pelo espírito. Tá pensando o que? Quando Abigail chegou na frente de Davi para acabar com aquele problema ali que estava sendo arranjado, Davi olhou para ela e achou ela bonita e resolveu desistir? Não. A palavra do Senhor fala, lá no versículo 32, que diante das palavras de Abigail, mulher empoderada, mulher que cancelou um conflito ali, ela encerrou um conflito, ela cancelou ali problemas que gerariam morte. Será que temos sido geradoras de conflito? Ou será que temos sido mulheres que cancelam conflitos? Pelas palavras de Abigail, ela eliminou um conflito. Será que nós temos usado as estratégias que Deus tem nos dado para cancelar conflitos? Ou será que temos sido aquelas que só sabem gerar conflito aqui e ali? Tem gente que onde chega ela arruma confusão. Tem gente que onde chega arruma problema. Tem gente que onde chega ela põe um contra o outro e ela arruma problema onde não tem, o ambiente está de paz. Mas aqui não, aqui tem mulher empoderada. Aqui tem mulher que acaba com conflito com as suas palavras. Palavra de Abigail gerou vida. As palavras de Abigail geraram vida. E o que as nossas palavras têm gerado? Será que as nossas palavras têm gerado vida? Tem cancelado conflito? Ou será que as nossas palavras têm sido palavras de morte, de conflito, de tumulto, de confusão? Mulher empoderada era essa Abigail aí, hein? Ruth. A Ruth, moabita, casou com um homem da tribo de... Só vi uma irmã falando. A Ruth casou com um homem... Gente, o pastor pregou domingo. A Ruth casou com um homem da tribo de... Estão com medo de falar? Jesus é o leão da tribo de... Judá. A Ruth casou com um homem da tribo de Judá. E quando chegou a hora dela ficar ali com os moabitas dela, que a sua sogra ia embora, ela falou assim, não. Um dia eu fui chamada de alguém que pertence da tribo de Judá. Um dia eu pertencia à tribo de Judá. Um dia eu me casei com um homem da tribo de Judá. Moabita nunca mais. Para onde você está querendo voltar? Diante da dificuldade, diante da escassez, ela não retrocedeu, ela não desistiu, ela não voltou a ser moabita não. Ela foi embora atrás da Noemi, ela foi embora, continuar sendo da tribo de Judá. E o resultado foi o quê? Foi vida. O resultado foi vida. Você que um dia pertenceu à tribo de Judá, não volta a ser moabita não, irmã. Moabe nunca mais. Não deixa a dificuldade te fazer ficar em Moabe, não. Não deixa a dificuldade te fazer ficar para trás, no meio do caminho, não. Ei, você um dia pertenceu à tribo de Judá. Você um dia fez uma aliança com alguém da tribo de Judá. E não foi simplesmente um esposo, como era o caso da Ruth, não. Que já estava até falecido, não. Você fez um dia uma aliança com o leão da tribo de Judá. Não dá para voltar atrás. Não dá para desistir. Não dá para a dificuldade te fazer ficar para trás, não. Mulher que não desiste. Mulher que não desiste. A tribulação não pode me fazer desistir de Deus, não, irmã. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela nos lembra que o empoderamento consiste em deixar algumas coisas para trás. Lembram que ela deixou o cântaro para trás? O empoderamento, ele não vai te gerar perda. Ele vai te fazer você deixar algumas coisas para trás. Sabe por quê? Quando a gente cresce, tem coisa que não cabe mais. Sabe por quê? Quando a gente conhece Jesus, a gente está diferente. Tem coisa que não cabe mais na gente. Você já viu que a gente tem um nenenzinho? O nenenzinho tem uma roupinha. Aí o neném cresce, a roupa não cabe mais. E aí alguém fica triste porque o neném cresceu? Tem gente que lamenta. Ah, a roupinha tão bonitinha não cabe mais, né? Mas ninguém fica triste porque o neném cresceu. Não é isso? Então quando a gente cresce é assim. Tem coisa que não cabe mais na vida da gente. Quando a gente é mulher empoderada pelo Espírito, tem coisa que não cabe mais na vida da gente. Quando a gente encontra Jesus, tem coisa que não cabe mais na vida da gente. Já tentou usar um sapato apertado? Vai chegar longe com o sapato apertado? Vai não. Vai não. Sapato apertado é para ficar para trás. Coisa que não te leva longe, que não te leva para o alvo, que não te leva a prosseguir.
O sapato apertado, eu estou falando aqui, os irmãos estão entendendo que é um exemplo de coisas. Existem coisas na vida da gente que não cabem mais para uma mulher empoderada pelo verdadeiro empoderamento do Senhor. Atitudes, palavras, coisas que não cabem mais. Deixa para trás, senão vai fazer peso. Ela largou o cântaro para lá e foi-se embora. Fazer o que Deus mandou. Deixa para lá, vai te fazer peso. Deixa para lá, vai doer teu pé. Deixa para lá, vai te atrapalhar a caminhada, vai te impedir de chegar onde Deus quer. Porque é isso que acontece quando a gente fica aprisionado, querendo usar, querendo ter certas coisas que não nos cabem mais. O empoderamento consiste em deixar para trás. Isso não é perda, isso é deixar. Para que insistir naquilo que não cabe mais em você? Para que insistir naquilo que não serve mais para a tua vida? Para que insistir naquilo que não combina mais com uma mulher de Deus? Serve para homem também, tá? Para que insistir naquilo que não cabe no homem de Deus? Para que insistir naquilo que não cabe no servo do Senhor? Para quê? Isabel era uma mulher empoderada. Isabel demorou a ter seu filho, e quando ela recebeu ali a visita de Maria, aquela alegria, aquele sentimento, aquela alegria em receber ali Jesus, em receber Maria, mãe de Jesus, na sua casa. Ela não olhou e falou assim: eu demorei toda a vida para ter filho, vem essa novinha aí, ó, já ficou grávida rapidinho. Não. A mulher empoderada, ela não é invejosa. A mulher empoderada entende que para cada uma tem um tempo, para cada uma tem um propósito, para cada uma tem algo diferente, determinado. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Essas mulheres, elas foram cedo. Elas foram cedo ali ao sepulcro onde Jesus estava. Andar atrás de Jesus, quando alguém falava assim: vai ali, porque Jesus está ali, ele faz milagre. Vai ali, porque Jesus está ali, ele vai multiplicar o pão. Tu vai comer pão até cansar, porque o pão sobrou a beça. Vai ali, porque Jesus faz milagre. Vai ali, porque Jesus está ali. Não, elas cedinho se levantaram e foram até o sepulcro. Teoricamente, Jesus estava ali e ele não poderia fazer nada por elas. A mulher empoderada, sabe o que acontece? Ela não é interesseira, ela faz sem interesse. Ela busca Jesus não por aquilo que Jesus pode proporcionar para ela naquele momento. Ela busca Jesus pelo que Jesus é. E sabe o que eu acho interessante aqui com essas mulheres? É que existia uma barreira. Elas falaram assim: tem uma pedra, existe uma pedra pesada. Mas elas foram cedinho. E sabe o que aconteceu? Quando elas chegaram lá, não havia pedra. A pedra havia sido removida. Elas não precisaram empurrar a pedra. Sabe o que Deus tem para te dizer nessa noite? Existem barreiras, sim. Mas se você está buscando o Senhor Jesus, se você está servindo ao Senhor Jesus, quando você chegar em casa, essa barreira aí que está na tua frente, essa barreira que está te preocupando, já vai ter saído em nome de Jesus. Não vai ter mais a pedra, não. Hoje é noite que Deus está tirando pedra da frente. Deus está quebrando barreira. Deus está quebrando cadeias. Deus está fazendo. E sabe o que vai acontecer com a mulher empoderada que saiu cedinho para buscar o Senhor? Ela vai poder olhar para alguém e vai falar assim: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aleluia. Mulher empoderada, ela não é interesseira. E sabe outra coisa também que me chama a atenção? Elas espalharam boas novas. Através daquelas mulheres, elas espalharam boas novas. A mulher empoderada, ela não espalha fofoca. A mulher empoderada, ela não fica falando mal dos outros. A mulher empoderada, ela não fica gerando intriga, causando tumulto, não. Ela espalha boas novas. A mulher empoderada, ela espalha boa notícia. Ela fala de Jesus. Eu podia falar aqui de várias mulheres empoderadas. Tem muitos exemplos na palavra do Senhor, muitos exemplos. A mulher que quebrou o vaso, derramou o bálsamo ali em Jesus. Ela não quis nem saber o que estavam falando a respeito dela. E você podia vender e dar para o pobre. E você podia fazer isso, tá doida, quebrou. Não quis nem saber. Ela ofereceu para Jesus ali tudo. Podia continuar aqui falando de várias mulheres. Mas eu queria deixar para você nessa noite aqui, ó, Lucas 1.
Lucas 1, versículo 38, que fala assim, ó: diante disso, Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida, o anjo partiu. Sabe o que eu vejo nesse versículo? O extremo oposto do que aconteceu lá no Éden. Eva estava ali. Eva havia recebido o poder de Deus para gerar vida, para dominar. Eva podia conversar com o Senhor. Irmãos, capítulo 3, versículo 8 fala que eles ouviram a movimentação, o som da movimentação do Senhor. Eles ouviram o som da movimentação do Senhor. Eu posso ouvir o som da movimentação do Senhor aqui nessa noite, amém? Você pode ouvir o som da movimentação do Senhor aqui nessa noite. O Senhor está se movimentando neste lugar. Aqui é a casa de Deus, a presença de Deus está aqui. A movimentação dele, eu posso ouvir o som da movimentação de Deus nesse lugar. Mas sabe o que acontece? Tem gente que quando ouve o som da movimentação de Deus, ó, se esconde. Por que você está se escondendo da presença do Senhor? Por que você está se escondendo quando você ouve o som da movimentação de Deus? Ei, é hora de aparecer para o Senhor. Aparece para o Senhor. Senhor, estou aqui. Vem conversar comigo, Senhor. Eu quero falar contigo, Senhor. Porque a mulher empoderada, sabe o que ela faz? Ela não se esconde de Deus, não. A mulher empoderada, ela busca o Senhor. Ela fica assim, ó, com os ouvidos atentos para ouvir o som da movimentação do Senhor e correr para conversar com o Senhor. Porque a mulher empoderada, ela é mulher de oração. A mulher empoderada ora. Não tem poder sem oração. Não tem poder sem oração. Não tem poder sem a presença de Deus. Não tem poder sem a palavra de Deus. Não tem. Então para de se esconder. Para de se esconder do Senhor. Para de deixar teu pecado falar mais alto e se esconder do Senhor. Se é pecado que está te fazendo se esconder do Senhor, chama Ele. Entrega a Ele. Seja lá o que for que estivesse fazendo você se esconder do Senhor nessa noite. Porque o som da movimentação dele está aqui. O Senhor está aqui. E Ele quer conversar contigo. Ele quer falar contigo. Ele quer comunhão contigo. Ele quer relacionamento. E existe um contraste muito grande aqui. Eva estava no Éden e ela quis conversar com a serpente, em vez de conversar com Deus, que vinha conversar com eles toda tarde. Maria estava na casa dela e sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá na casa dela mandar um recado para ela. Tem anjo sendo liberado nessa noite para te visitar. Tem anjo sendo liberado nessa noite para entregar recado do Senhor para você. Tem anjo sendo liberado pelo Senhor. E você está preferindo ouvir quem? Você está preferindo ouvir a serpente? Você está preferindo conversar com a serpente? Ou você está preferindo ouvir o recado do Senhor, conversar com o Senhor? Existem outros contrastes aqui. Eva, Deus deu a ela planos, Deus deu a ela missão. E ela não quis saber da missão que Deus deu, ela não quis saber de nada disso. Ela quis saber da cabeça dela e da conversa com a serpente. E Eva gerou isso tudo que veio acontecendo com a humanidade depois. Essa consequência toda que transbordou através de Eva. Maria deixou sonho, deixou plano. Gente, quer alguém mais sonhadora do que noiva? Maria era noiva. Mais sonhadora do que noiva. Noiva sonha, noiva projeta, noiva fica com a cabeça ali voltada. Às vezes quem nem está noiva ainda já fica planejando, né? Imagina quem está noiva, ela tinha sonhos. Mulher sonha. Homem também sonha, mas mulher sonha mais. A Maria tinha sonhos. Maria estava noiva. Maria tinha projetos. Mas o que ela fez com os planos dela? O que ela fez com as vontades dela? Ela entregou na mão do Senhor. Ela falou assim: olha, eis aqui a sua serva, Senhor, que se realize em mim conforme a tua palavra. Enquanto que Eva, que Deus tinha colocado sonhos na vida dela, Deus tinha colocado coisas na vida dela, Deus tinha colocado projetos na vida dela, ela pegou o que Deus deu para ela e falou: não, eu quero o que eu quero aqui, eu quero ter poder, eu quero saber, eu quero isso, eu quero aquilo. É a noite da gente deixar a Eva de lado. É a noite da gente seguir o exemplo de Maria. É a noite da gente entregar o nosso plano para Deus, o nosso sonho para Deus, porque mudou tudo. E às vezes quando Deus aparece que Deus tem missão para nós, muda tudo que a gente está planejando. Muda tudo que a gente está esperando. Muda todo o planejamento, mudam sonhos, mudam projetos, mudam tudo.
Porque o que o Senhor tem para nós é maior. O que o Senhor tem para nós é melhor. Eu acho interessante aqui que Maria recebeu um elogio e ela ficou espantada. O anjo chegou para ela no versículo 28 e falou assim: alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. E diante dessas palavras, ela ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Olha, ela ficou assim, né? Ficou até sem graça. Por que será que ele está falando assim comigo? Sabe o que é isso? É humildade. Ela não estava ali esperando algo, ela não estava ali querendo algo, ela não estava ali buscando algo, não. Ela tinha os sonhos dela, ela tinha os projetos dela. E ela declarou: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ela não pegou o elogio e se ensoberbeceu. Ela não pegou o elogio e se achou a tal. Sabe o que acontece quando o anjo falou para ela a missão que tinha para ela? E eu fico imaginando como ela percebeu que seria difícil aquilo ali. Nada mais era como ela planejou. Esquece tudo, esquece plano. E ela não chegou e falou assim: peraí, lá no versículo 29, versículo 28, você me fez um elogio. E agora você vem com essa missão. Não, eu quero exigência. Peraí, o quê? Filho de Deus? Não, eu quero que nasça em tal lugar, eu quero que seja assim. Não, eis aqui a sua serva. Faça, Senhor, conforme a tua palavra. Eis aqui a sua serva. Será que hoje, nessa noite, o Senhor pode olhar para nós e falar e ouvir de nós: eis aqui a sua serva, assim como Maria? Não igual a Eva, não. Eis aqui a sua serva. Não, Senhor, olha, eu estou à sua disposição, mas isso não. Olha, Senhor, eu estou à sua disposição, mas tem que ser desse jeito. Não, mas peraí, Deus falou isso, mas a serpente falou outra coisa. E aí, a pessoa que está lá no Éden, a pessoa que Deus conversava todo dia, acreditou na serpente mentirosa. E deixou de acreditar naquilo que o Senhor tinha falado. O que nós temos feito, irmãs e irmãos, com as nossas vidas. O que nós temos feito com aquilo que Deus falou a nosso respeito. Deus fala ao nosso respeito, a palavra de Deus está aqui. Deus tem coisas grandes a nosso respeito, Deus tem maravilhas a nosso respeito. Deus tem o poder dele na nossa vida, sabe por quê? Porque o verdadeiro empoderamento é reconhecer que sem o poder de Deus nós não somos nada, que sem Deus nós não somos nada, sem a palavra de Deus nós não somos nada. É isso que é empoderamento, o resto é mentira. E o que nós temos feito, irmãos? Será que temos feito como Eva, acreditado em serpente? Ou será que podemos dizer assim como Maria: eis aqui, Senhor, olha, tá bom, meu sonho já era, deixa pra lá. Meu plano já era, esquece, tá bom. Porque eu sei que o seu plano é maior, eu sei que o que o Senhor tem é melhor, eu sei que o Senhor tem mais na minha vida, eu sei que se eu estiver debaixo do teu poder, eu vou fazer a tua vontade, eu vou chegar muito além, eu vou fazer muito mais do que com a minha força, do que com a minha vontade. E sabe o que mais que me chama a atenção aqui? O anjo fala para ela assim no versículo 35: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo que nascer de ti será chamado santo, filho de Deus, com a sua sombra. E aí o empoderamento do mundo fala assim: vai ficar a sombra do fulano? Submissão. Submissão. Maria estava ali à sombra do poder de Deus, à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E para ela estar debaixo da sombra, coberta com a sombra do Altíssimo, era muita coisa. Ah, eu vou ficar à sombra, sim, vou ficar à sombra do Onipotente. Aleluia, eu vou ficar à sombra, sim, eu vou ficar na sombra do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.